Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora. Como vocês estão, seres resplandecentes do meu universo? Espero que estejam todos muito bem. Eu, graças a Deus, estou muito bem. Sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística, e hoje nós vamos continuar os nossos estudos das cartas de Cristo. Eu gostaria de agradecer a você que já acompanha os estudos. Se você está chegando agora, preste muita atenção no nosso conteúdo. Os estudos das cartas de Cristo, ele é importantíssimo. As cartas de Cristo é a verdadeira história de Jesus, e aqui, através desse estudo, desse conteúdo, Jesus, ele nos traz todo o segredo da vida. O segredo da saúde, o segredo da prosperidade, o segredo da nossa fé, o segredo da nossa mente, o segredo de quem nós somos. Então, através dos estudos das cartas de Cristo, você vai ter todo o conhecimento necessário para aumentar a sua fé, para conseguir manifestar a vida dos seus sonhos. Lei da mente, lei da atração, lei da prosperidade, lei disso, lei daquilo, tá tudo aqui. E Jesus explica de uma forma muito simples, tá certo? Então, se você quer realmente entender a fundo o porquê você não tem a vida que você gostaria, a vida dos teus sonhos, faça os estudos aqui com a gente, comigo. Faça aqui no canal Resplandecer da Alma. Vai ser muito importante e libertador para você. Bom, gente, então eu gostaria de agradecer a todos vocês. Se você já é inscrito no canal, dá uma olhadinha lá para ver se o seu sininho está ativado, para você não perder nenhuma, né, das notificações de novos vídeos. Se você é novo, se gostar da minha energia, curte, comente, compartilha, ajude o canal a resplandecer para o mundo, para levar essa mensagem a mais pessoas, tá certo? No último estudo, nós estamos na carta 2, e Jesus, ele fez o seu primeiro milagre mesmo, após ele sair, né, para pregar. Vocês lembram que ele foi até ao templo, pregou para os sacerdotes, as pessoas que lá estavam. Houve uma revolta contra Jesus, quiseram jogar ele do penhasco. Ele resolveu ir embora para Cafarnaum. Deus o livrou daquilo, né? E ele resolveu ir para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, eu me enrolo um pouquinho para falar esse nome. Ele encontrou uma senhora que ele ajudou essa senhora. Chegando na casa dela, o filho dela estava à beira da morte. Jesus fez o seu primeiro milagre curando Zedequias, né? Deixa eu só ver se é Zedequias mesmo, só um momento. Era o filho de Zedequias e de Miriam que Jesus curou. E após a casa de Zedequias e de Miriam, como estava próximo do falecimento do seu filho, estavam com muitos amigos, as pessoas estavam lá, né, dando apoio aos pais, e Jesus curou o rapaz. E aí todas as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas. Que poder era esse que Jesus tinha? E Jesus foi ensinar as pessoas. Em um certo momento, Zedequias perguntou, né, a Jesus o que ele tinha feito de tão errado no passado dele para o seu filho estar recebendo esse castigo, né? Eles acreditavam que se você fizesse alguma coisa errada, o castigo caía sobre seus filhos. E aí Jesus começou a explicar, né? Foi quando Jesus começou a falar: você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós, como o homem arrancaria um tesouro só porque está zangado com ele. Então Jesus começou a explicar a real, né? Como é a realidade de Deus. Deus não é aquele Deus malvado, aquele Deus que castiga, que pune, enfim. E ele fez toda a explicação para esse povo que estava lá. Volte no vídeo, gente, anterior, para você entender essa parte, tá? Eu só tô recapitulando rapidinho para a gente continuar a prosseguir os nossos estudos. Deus vai...
E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentem em seus tronos e governam seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe a existência. Eu sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor e por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Então Jesus foi explicando quais eram as crenças, né, que os judeus tinham naquela época, que as pessoas tinham naquela época, que eram crenças totalmente erradas sobre Deus. Na realidade, sobre tudo, né? As pessoas, elas eram manipuladas a acreditar naquilo que as religiões pregavam e que naquela época era dito como verdade, mas aí Jesus veio desmistificar tudo isso, né? Isso é maravilhoso. Aí Jesus, em um certo momento, ele perguntou a todos lá, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo e sua mente. Então foi uma revolução essa pergunta, porque alguns respondiam que era o seu corpo e outros respondiam que era a sua mente. Então Jesus respondeu o seguinte, preste atenção, a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente, ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossa vida. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, e é assim que funciona. Como poderíamos como poderia o cérebro que nasceu da carne produzir pensamentos, sentir o cérebro que nasceu da carne produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Desculpem, eu errei aí, tá? Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro que nasceu da carne produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Deus é a mente que liga, que dirige, né, a mente humana. Ele está na nossa mente, fazendo o seu trabalho dentro de cada ser vivo. Então Deus está em tudo, Deus está em cada ser humano, em cada ser vivo, na natureza, em tudo que existe. Eu acho que eu já falei aqui que existe o DNA de Deus, né? No DNA de tudo que existe foi encontrado um código, como se fosse um código. É uma geometria sagrada, que ela existe em tudo, dentro da natureza, dos animais, dos homens, né? Do ser humano. Quando é feita a pesquisa do DNA, se encontra esse DNA. Né, essa célula, né, um DNA que ele é codificado com essa figura, vamos dizer assim, com essa geometria sagrada, que se encontra em tudo. Então, é considerada por alguns o DNA de Deus. Deus está dentro da gente, Deus é a nossa mente. E ele comanda a nossa vida através da nossa mente. Só que muitas vezes, através dos nossos bloqueios, das nossas crenças limitantes, né, dos nossos medos, de traumas que nós trazemos dessa vida e de vidas passadas, nós bloqueamos essa nossa conexão com Deus. Nós bloqueamos esse agir de Deus, nós bloqueamos essa geometria sagrada que está dentro de nós, que é o DNA de Deus, de agir dentro de nós. Eu sou terapeuta holística, eu trabalho com uma mesa de cura. Vou mostrar para vocês essa mesa. Quero que vocês entendam. Essa é a mesa cura crística, tá? A mesa cura crística, ela é composta por várias figuras. Ó, Jesus aqui, da egrégora crística de cura. São os mestres que compõem a mesa cura crística. Jesus, Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Metatron, os felinos de Sirius A.
tá certo? Aqui nós temos várias geometrias sagradas. Vocês sabiam? Dentro dos meus estudos, você vai falar assim, Luciana, e qual que é o poder de cura de uma ferramenta como essa? Eu não acredito que isso vá me trazer nenhum benefício, né? Nós, como que eu posso te explicar para que você entenda? Deus está presente em nós, né? Tudo está interligado no universo, tudo. Essas geometrias sagradas que compõem a minha mesa de cura, por exemplo, como compõem as mesas radiônicas, enfim, elas são geometrias sagradas que elas podem ser encontradas em nós também. Elas estão associadas a alguns órgãos internos, tá certo? Então, todos nós possuímos essa geometria sagrada em nós. Você sabia que o ser humano, ele não é composto somente... como que eu posso te dizer? Nós somos corpo físico, corpo mental, corpo mental, espiritual e físico. Então, vamos expandir isso aí mais um pouquinho. Corpo físico, corpo espiritual, corpo mental, corpo emocional, né? Vamos expandir para esses 4. E o nosso corpo físico, tá vendo aqui? Você tá vendo essa parte aqui do meu corpo? Aqui é a pele, né? É a nossa pele. A nossa pele ela é composta por quê? Pelo quê? Por células. Se a gente for pegar um pedacinho da pele e estudar, nós vamos descobrir que a pele tem 3 camadas, né? Que é a derme, a epiderme, a derme e a hipoderme. Depois nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Dentro dessas camadas existem vários tipos de células diferentes, e aí se você for analisar até chegar lá no início de tudo, lá no DNA dessa célula aqui que você vai pesquisar dessa parte da pele que você tirou, você vai descobrir que existe, né, vários tipos de célula e tudo é formado por energia, tá? Mas dentro desse pequeno pedaço de pele existem vários códigos, porque nós somos formados também, além do sistema biológico, né, do nosso sistema orgânico, o nosso organismo, ele é todo mapeado por códigos. Cada célula ela tem um código, um númerozinho para identificar ela, que tipo de célula é. Então nós também somos o quê? Nós também somos compostos por matemática. Um dia eu vi uma palestra maravilhosa, era na Casa Plataforma de Oração, até procurei essa palestra hoje para ver novamente, mas não encontrei, foi tirada do ar, onde, acho que se eu não me engano, eu não lembro o nome da moça, da médium que ela fez essa palestra. Ela fez uma palestra tão incrível, onde ela explicava como nós somos todos mapeados por códigos numéricos. Cada pedacinho nosso, cada célula tem um número, né? Então, é assim que os cientistas podem descobrir doenças em nós, células defeituosas, através do código daquela célula. Então, nós também somos formados por química, por biologia, por matemática, por física. E é muito interessante que quando a gente vai na escola, a gente, nunca vou usar matemática. Nós somos compostos por matemática. Por geometria sagrada. Essas geometrias sagradas estão associadas a alguns órgãos do nosso organismo, né? Por exemplo, o pulmão. O pulmão, ele tem várias ramificações. Aqui dentro da geometria sagrada, onde nós poderíamos identificar o pulmão? Na árvore da nossa ancestralidade, que também possui várias ramificações. E a nossa ancestralidade, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui, ó. O pulmão, ele está associado à ancestralidade, devido às várias ramificações que existem no pulmão e na árvore genealógica, né? A árvore genealógica também possui várias ramificações dos nossos ancestrais que começaram, né,
a trajetória da nossa, vamos dizer assim, da nossa família lá atrás. Então, ela vem ramificando os seus bracinhos, né? Por quê? Porque cada novo membro da família é um bracinho e futuramente, quando ele constrói a sua vida, que ele cresce, ele vai estar dando broto naquele galinho, porque ele vai ramificar também. Dele vai vir os descendentes. Então é assim que funciona. Então nós temos dentro de nós geometria sagrada, biologia, física, física quântica, química, matemática, tudo. O ser humano ele é composto por tudo. Então isso é muito interessante. Deus vive em nós. Ele está no nosso DNA e ele está na nossa mente. Só que quando nós temos bloqueios, traumas, medos, crenças limitantes, esses bloqueiam a manifestação de Deus na nossa vida. Nós mesmos impedimos que Deus se manifeste, trazendo saúde, amor, prosperidade. Por quê? Porque nós não estamos com a nossa mente liberta, com a nossa mente livre, com a nossa mente purificada, em conexão com Deus. Por isso é tão importante realizar a reforma íntima e fazer terapia holística. Ou com psicólogo, psicanalista, você também precisa. Para quê? Para que você possa limpar a sua mente, se livrar dessa bagagem negativa e deixar que Deus faça o trabalho dele em você. Porque quando você tira toda essa bagagem, esse lixo que está na sua mente, que está bloqueando a passagem ali da manifestação de Deus, você tira tudo isso, você resplandece. Por isso que o canal chama Resplandecer da Alma. Entendeu? Resplandecer da alma é quando você tira tudo de ruim que está em você, que está te bloqueando, que é uma venda que atrapalha você de evoluir, que você tira essa venda dos seus olhos e você resplandece, porque aí o brilho de Deus, você é filho de Deus, Deusinho você é, então aquele brilho resplandece para o mundo. Tá certo? Então, Jesus explicou isso para as pessoas e muitas ficaram maravilhadas, né? Que a mente é a parte mais importante do ser humano. Por quê? Deus está na nossa mente, através da nossa mente que ele dirige as nossas vidas, vamos dizer assim, ele nos guia, porque Deus ele nunca tirou de nós o livre-arbítrio, que é o poder de decisão. Tá certo, gente? Mas antes de continuar então os estudos, vamos fazer a nossa oração? Eu me empolgo para falar, aí já viu, né? Já viu. A aula acaba ficando compridinha. Vamos fazer a nossa oração? Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Pai, eu te peço, nos dê o discernimento, Senhor. Meu Deus, e peço a ti, Jesus, nos dê o discernimento. Nos dê a sabedoria de poder interpretar cada ensinamento que o Senhor nos traz através das cartas de Cristo. Abra nossa mente e o nosso coração. Nos dê o entendimento para que a verdade de Jesus se expanda ao mundo. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, vamos lá. Então, Jesus, né, explicou que era a mente e as pessoas ficaram maravilhadas. E aí você volta lá no vídeo anterior para você ouvir, para você entender se você está chegando aqui agora, tá? Então, Jesus fala, tudo isso é obra do Pai, que está ativa dentro de nós. Acho que é melhor eu voltar aqui um pouquinho, senão vocês não vão entender. Só um minutinho, que meu olho tá coçando. Vamos lá.
Jesus explicou, inclusive, né, o desenvolvimento, né, e as pessoas acharam tudo muito maravilhoso, né? Jesus explicou, inclusive... Ai, gente, só um minuto. Jesus, ele falou, inclusive, dos jovens, quando eles decidem namorar e se casar, né? E logo o grande trabalho da concepção é realizado, o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chega ao seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vem o corpo? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra, o meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança. Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas o testemunho de tudo o que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tenha estado com ela e plantado a sua semente para se juntar a ela. Deus que faz todas essas coisas. Deus faz todas essas coisas de longe? Deus está longe para que ele possa comandar? Jesus aqui está dando exemplo a fecundação, né, de uma criança, né? Deus está longe para comandar tudo isso? Esses pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não, todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, a vida inteligente e amorosa dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem este amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai que está em nós. E por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais ou com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo, então morrendo, para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é obra do Pai, que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo que disse a vocês nessa noite? Hoje viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não, por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida, que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Então Jesus, ele aqui nós temos que prestar muita atenção. Quando Jesus fala, fui eu quem o curou? Não, por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida, que é o Pai, que é Deus, né? Ativo dentro de todas as coisas, dentro de todos nós, inclusive dentro dos animais, dos pássaros, da natureza, tá? Que veio com toda a força para reparar o corpo doente, trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Porque o segredo é esse, nunca duvidar, acreditar sem duvidar. Lembra que Jesus nos ensinou a orar? E quando nós devemos orar, fazer uma oração vinda do nosso coração e acreditar que vamos receber a bênção sem duvidar por nenhum segundo. Houve suspiro de satisfação na sala, nova luz, novo interesse, inclusive podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana, que o separa de qualquer outro indivíduo do mundo, para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa. Ele se torna sujeito a é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena, que ele já falou desses impulsos na carta 1. O de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Esses dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida. São inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si, embora o pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele.
Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo, e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo que você semear, mais tarde colherá. Pelo fato de extrair sua vida, sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador de seus pensamentos, palavras e ações, seja o que for que ele pensar, dizer ou fazer e acreditar, retorna a ele da mesma forma, algum tempo depois. Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são o completo resultado de suas próprias decisões. Então, Deus está dentro da gente. Mas mesmo ele estando dentro da gente, que é dentro da nossa mente, e ele nos orienta para o bem, quando nós somos concebidos, nós recebemos o véu da ilusão, né? O véu da ilusão é o que? A gente esquece que a gente é um ser espiritual. Por exemplo, tudo que a gente já viveu em vidas anteriores, tudo que nós já sabemos, né? Toda a nossa sabedoria ali, nós recebemos um véu, então nós vamos nascer novas pessoas novamente. O mesmo espírito, só que sem as lembranças das vidas passadas, para que ele possa aprender novamente e evoluir. Por que isso acontece? Porque se nós nascêssemos sabendo quem nós já fomos, o que nós não aprendemos na nossa vida anterior e precisamos aprender na vida atual, se nós já viéssemos sabendo, eu tenho que ser bom com fulano, será que você seria bom com fulano? Porque você realmente queria ser bom com fulano, ou você iria ser bom com fulano porque você sabia que se você não fosse bom com aquela pessoa nessa vida, você não ia evoluir? Por isso, nós temos o véu do esquecimento. E todos nós recebemos o véu do esquecimento para que a nossa evolução ela realmente seja verdadeira. Deus está dentro de nós através da nossa mente, através do DNA, né? Que está em todos nós. Só que ele não vai interferir naquilo que você decide para a sua vida, porque Deus, ele te fez um ser livre. Você tem o direito do seu livre arbítrio. Você escolhe o que você quer para a sua vida. As suas ações, né? As suas palavras, o que você quer fazer com o outro, é uma decisão sua. Ele não vai interferir nisso. E mesmo se você estiver errado, ele pode estar adormecido ali. Você pode ter esquecido que você tem Deus dentro de você. Ele não vai te julgar por isso. Ele não vai interferir. Mas então a pessoa pode fazer o mal, que Deus ele não se importa? Ele se importa, ele se entristece, mas ele não ultrapassa o limite que ele mesmo deu, da sua liberdade. Tá certo fazer o mal? Todos nós sabemos que não. E aqui ele diz que em algum momento tudo que nós fizermos, né, para o outro, para o mundo, para os animais, em algum momento da nossa vida nós vamos receber. E não é Deus quem castiga. É a lei de ação e reação que é universal. Da mesma forma que o livre-arbítrio é universal, a lei de ação e reação também. Você colhe o que você planta. Você faz o que você quer, mas você colhe o que você planta, né? Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolaram a humanidade, esses são o completo resultado das suas próprias decisões. As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo e que fazia mais sentido do que tudo que havia sido ensinado a eles antes. Várias vozes me incitavam a contar mais. E aqui nós vamos encerrar com esse trecho. Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida, ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que deve percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem-se dito sobre o Messias que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade, digo que ouvirão esses segredos de mim.
Se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade, apegarem-se às suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão nos reinos dos céus. As pessoas ficaram em silêncio por um momento, então houve um clamor de conversa animada, mas Edequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que, se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de que tudo o que eu havia ensinado e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. Então, vamos parar por aqui. Então, vamos finalizar aqui. Então, vocês entenderam que Jesus acabou de falar aqui? As curas, não que ele não quisesse, as pessoas podiam se autocurar. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. Só que nós não temos a sabedoria para utilizar esse poder, né? Como nós, que estamos aqui estudando também. Mas agora nós sabemos que o segredo é Deus está dentro de nós. E ele comanda a nossa vida em tudo, como Jesus falou, né? Desde a concepção de uma criança. Tudo que é comandado, é orquestrado e planejado por quem? Por nós, não, por Deus. Tudo ocorre da mesma maneira para todos os seres, né? Não é? Então, quem criou isso? Fomos nós? Não, foi Deus. Deus, então, ele está dentro de cada um de nós. Ele resplandece em nós quando nós estamos com a nossa mente liberta. Livre de traumas, de crenças limitantes, né, de bloqueios. Quando nós procuramos evoluir, fazemos a nossa reforma íntima, tiramos de dentro de nós aquilo que é ruim, que tanto bloqueia a nossa vida. Jesus nos disse aqui, agora no final, que ele precisava curar as pessoas, que era isso que fazia com que as pessoas se interessassem por ouvir a palavra dele. Se ele não curasse as pessoas, ninguém teria interesse de ouvir o que Jesus tinha para dizer. As pessoas se impressionavam de ver o poder de Jesus. Então a cura se tornou algo como se fosse uma moeda de troca. Ele curava as pessoas e através do poder de cura que ele demonstrava ter, que vinha de Deus, né? Ali ele provava que ele era o Filho de Deus. Por quê? Porque as pessoas elas não iam conseguir se autocurar. Elas ainda não tinham esse entendimento. Jesus estava começando a sua jornada de levar esse segredo a todos, né? Que Deus mora em nós, que Deus está em nós, que Ele está na nossa mente, no nosso coração e que nós somos filhos de Deus e podemos realizar as curas que Jesus realizava se tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda. Nós temos fé do tamanho de uma semente de mostarda? Pouca. Como que eu posso dizer? Poucos, né? Poucas pessoas têm esse poder de curar o outro. Por quê? Porque esses que tiveram ou que têm esse poder de dar a cura ao outro, eles estão numa elevação espiritual muito grande. Nós estamos caminhando, né, no desbloqueio da nossa mente. E como isso acontece hoje em dia? Já que uma pessoa curar a outra é algo muito difícil. Por quê? Porque o nível de evolução dela, para ela curar alguém, ela precisaria estar no nível de Jesus. Eu não estou dizendo do médico curar a pessoa através de remédios, não é isso. Eu estou dizendo de uma pessoa curar a outra com a imposição das mãos, como Jesus fazia. Muito difícil. É praticamente impossível hoje em dia. Nós conhecemos pessoas que realmente trazem a cura ou que possam ressuscitar pessoas como Jesus fez. Por quê? Porque Jesus ele já tinha evoluído de tal maneira, né? Ele já sabia que ele era o Filho de Deus, que Deus estava nele. Ele sabia, ele mesmo falou, não sou eu quem faço as curas, é o Pai, né? Que está em mim, que faz essas curas. Mas a fé dele era tão grande e ele não duvidava por nenhum momento que ele conseguia curar as pessoas. Ele ativava esse poder de Deus que estava, né, nele, que fluía através dele e curava as pessoas. E isso fazia com que as pessoas buscassem a Jesus para serem curados e para ouvi-lo.
Se ele não fizesse mais milagres, ninguém ia querer ouvi-lo. Isso foi o que ele acabou de dizer aqui, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, nós temos esse poder de cura? Não, não temos. Por quê? Porque nós ainda estamos caminhando na nossa evolução. Precisamos fazer a nossa reforma íntima, liberar toda a nossa mente, nosso coração, dos bloqueios, sentimentos ruins, né? Dos nossos traumas. Dessa forma, vamos elevar a nossa vibração, entrar em conexão com Deus, e aí nós conseguimos modificar a nossa realidade. Hoje é muito falado sobre lei da mente, lei da atração, poder da mente. Eu já falei que eu já estudo isso há muito tempo, mas para mim, eu descobri aqui a verdadeira lei da atração. E eu quero te ensinar isso, tá? Já fiz um vídeo sobre isso, mas eu estou fazendo um novo canal onde nós vamos abordar terapias da nova era e também os estudos de poder da mente, poder da prosperidade, poder da cocriação, tá? Por quê? Porque eu vou trazer na linguagem das cartas de Cristo, nessa mesma linguagem aqui de Cristo, porque é muito simples o segredo. É muito simples. E a gente vê tantos gurus aí da internet que cobram tão caro para isso. Eles podem cobrar, não estou dizendo que eles estão errados, não, é o conhecimento deles, eu também vou cobrar pelo meu. Claro que não igual a eles, né? Mas é muito simples. O segredo é muito simples. Só que existe algo que impede que a gente consiga manifestar tudo que a gente deseja na nossa vida. E isso eu vou conversar com você lá no canal Alquimia da Nova Era. Anote aí, Alquimia da Nova Era. Eu vou começar a gravar os conteúdos desse canal, onde nós vamos abordar terapias da Nova Era e também os estudos, né, da lei da atração, da lei da cocriação, tá? O poder da mente, pela visão crística, tá certo, gente? Então, por hoje é isso. Vocês revejam o vídeo, procurem entender tudo que nós estamos estudando, as palavras de Jesus, os ensinamentos estão ali, entre linhas. A gente tem que saber, né? A gente tem que saber interpretar as coisas. É como ele falou aqui. É como ele falou aqui, gente. Olha o que ele falou aqui. Vocês prestaram atenção nisso? Só para fechar. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado, e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura, né? Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que eu havia dito. Eu entendi assim, que se tornou uma moeda de troca. Você cura as pessoas que nós vamos te ouvir. Se você não curar, a gente não vai ouvir o que você tem para dizer. Porque as pessoas, elas agem através do quê? De interesse próprio, né? Foi assim que eu entendi, mas eu vou deixar para estudar isso mais a fundo na próxima aula. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos, não sei se essa semana eu consigo gravar vídeo novamente das cartas de Cristo, era conteúdo diário, né? Mas é muita coisa para eu gravar, para eu estudar, para eu fazer aqui as minhas terapias, então acaba acumulando um pouquinho. Mas eu vou tentar, tá certo? E assim que tiver vídeo novo lá no canal Alquimia da Nova Era, eu trago aqui para vocês também, para vocês assistirem lá no nosso novo canal. Tá certo, gente? Então por hoje é só. Agradeço a sua presença. Se gostou, curte, comente, compartilha. Vamos fazer o canal resplandecer para o mundo. Eu preciso muito da sua ajuda para que isso aconteça, tá certo? O nosso tempo para realizar essa missão está acabando. Então me ajude. É isso que eu peço. Curta, comente, compartilha. Vamos fazer o canal resplandecer para o mundo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E namastê.